FX, uma empresa que vem lá do Canadá. O que a gente faz? A Rodeo FX. Nós trabalhamos nas imagens. Não é bem eu explicar para vocês o que é. Vocês vão ver por vocês mesmos aqui nesse vídeo. Isso aqui é só uma pequena amostra do que nós fazemos na Rodeo FX. Nós somos cerca de 800 pessoas na empresa. Nós estamos espalhados por muitas cidades no Canadá. E também em Los Angeles, em Munique. E um dia, talvez, no Brasil. Exatamente. Alguém pode baixar as luzes aqui, por favor? Bom, a apresentação que eu vou mostrar para vocês é bastante visual. Nós temos bastante premiações, mas ao invés de falar das premiações, eu quero falar sobre o hoje. E como é que foi lá no início e como nós chegamos no ponto que nós chegamos. Eu sempre senti que seria interessante a gente fazer aquela retrospectiva no sentido da Marvel. Então, com base aqui nas nossas origens, nós fazemos matte painting e compositing. Matte painting, basicamente, é Photoshop. A gente cria uma pintura. Compositing é a composição digital, é colocar tudo em várias camadas. Lá em 2008, a gente trabalhou no filme de Indiana Jones. Nós criamos essas pinturas. Eles filmaram dessa forma, em um palco com som. E aqui, quando você tira as imagens e faz a filmagem no local, fica assim. E esse é o resultado final. E até que funcionou, né? Nós trabalhamos também no Exterminador do Futuro, a Salvação. A gente teve que criar o céu, por exemplo. Só um minuto, por favor. Nós criamos prédios que estavam em chamas. E aqui, nós temos a parte final. Mais uma vez, funcionou bem. Nós trabalhamos também em Missão Impossível. Aqui é uma versão do que nós fizemos. A cidade lá é só uma pintura. Ela não existe, na verdade. Nós criamos ela no Photoshop. Nós também fizemos um trabalho
Claro que o Tom Cruise ele não usa dublê, ele faz as próprias cenas de risco, mas ele tem alguns fios segurando ele. E um fio, dependendo de onde seja, onde ele esteja em você, às vezes você precisa replicar o que está por trás desse fio para não dar a impressão de que tem fios ali segurando ele. Além disso, você tem que remover todos esses fios dele e ter mais uma cena adicional para essa queda dele. Mais uma vez, aqui é um trabalho fácil, relativamente, que nós fizemos em 2009. Nós quisemos depois seguir mais adiante. O que nós queríamos fazer é começar a usar o conceito de 2.5D, projeção D. E tudo bem se você não souber o que significa isso. Basicamente, a ideia ou o conceito é como se você estivesse fazendo um papel de parede na sua casa. Você escolhe os diferentes ângulos, ele tem que seguir os ângulos diferentes da sua casa. Você tem que respeitar essas curvas e você vai tirar uma foto e depois fazer uma projeção. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Aqueles que amam os vampiros e a série Crepúsculo, nós recriamos a cidade de Seattle fazendo isso aqui. Então você pode ver alguns prédios ali atrás. São um trabalho bem básico, alguns formatos bem básicos, retângulos, e a gente conseguiu acoplar essas imagens da cidade de Seattle. Nós trabalhamos no filme Jack e o Pé de Feijão. Nós contratamos um helicóptero e ele voou em Londres. E nós capturamos algumas fotos da cidade, a cidade de Londres. E cada foto dessa, cada ângulo ou linha que você vê aqui, você pode ver aqui atrás, tem bastante retângulos e outras figuras geométricas, quadrados, representando a cidade de Londres. A gente tira as fotos e a gente coloca elas ali. Você pode ver alguns buracos. Isso aqui é o trabalho que a gente teve para fazer tudo isso. Porém, se você considerar o fato que a gente tinha uma foto dessa forma, a gente basicamente criou cerca de 80% do trabalho, que é realmente algo muito único. Aqui é a imagem que nós fizemos. Aqui são algumas das fotos que nós tiramos, as seleções que nós fizemos. Nós criamos uma representação de onde essas fotos foram tiradas. Como eu já acabei de mostrar a vocês, nós colamos em cima. E aqui você pode conseguir criar uma cidade. Nós conseguimos recriar essa imagem especificamente. O que é interessante e realmente impressionante sobre isso é que a foto está aqui na esquerda e o que a gente criou está aqui na direita, o que foi criado no computador. Então, realmente é impressionante. A gente consegue fazer isso usando algumas técnicas bastante simples. Aqui, nós seguimos adiante no filme do Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, tendo uma avenida muito grande em Nova York, onde havia uma batalha gigantesca acontecendo. O que fizemos foi o seguinte: a gente subiu no andaime, aqueles que o pessoal usa para lavar janelas, e a gente ficou lá em cima, e a gente foi nos 4 cantos desse prédio para capturar o máximo de dados possível. Aqui são as visões diferentes, as vistas diferentes. E o que nós fazemos é o seguinte: a gente tira as fotos, depois conecta elas para que fique uma foto gigante, e ela vai ficar assim. Ela ficou assim. Você pode ver elas aqui no seu telefone. Nós criamos toda a geometria, como eu mostrei anteriormente, em outros casos, e depois colocamos as fotos na imagem. Normalmente funciona bem, mas se você perceber, aqui nós estamos duplicando os prédios. Isso é por causa da natureza dessa técnica. Nós temos que seguir e identificar todos os prédios que foram duplicados e tentar fazer o nosso melhor para organizar tudo. E fazer pinturas também digitais.
Isso fez com que a geometria e os retângulos conseguissem funcionar bem. Aqui é a nossa cidade, totalmente recriada em computador. E aqui as imagens. Então você pode ver a cidade e você vai talvez reconhecer o que eu acabei de mostrar a vocês. É uma coisa bem bacana. E eu me sinto muito feliz de participar disso. O que vocês viram aqui é aquele lagarto gigantesco. Vocês viram explosões. Esse é o componente de CG. E a gente quer realmente fazer esse trabalho bem feito. Essa é a próxima fase, a fase 2 do projeto. Para passar do que nós fazemos e chegar a um ponto no qual a gente consegue criar tudo em CG ou em efeitos visuais. Para chegar a fazer isso, você tem que ir passo a passo, aos poucos. E a primeira coisa que a gente faz... Bom, a gente começou a entender como funcionava essa tecnologia e a gente iniciou no filme Lucy. Mais uma vez, você vê alguns efeitos gráficos de movimento e você tem um pouco de efeitos também gráficos incluídos nisso aí. Depois a gente foi mais ambicioso e fizemos a série Warcraft. Esse aqui foi mais interessante porque você vai perceber especificamente, como você pode ver ele movendo a mão, os encantos que ele fala lá no videogame foram bastante importantes. Todos os efeitos que a gente vê no videogame, para que a gente tivesse certeza que tudo que fizéssemos tinha a ver com o que você consegue ver nos videogames. Assim as pessoas iriam reconhecer e ver a semelhança com o videogame. Foi um processo bastante complicado, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu criar efeitos interessantes e exclusivos, que nunca tinham sido feitos antes. Então, pegamos essa experiência e começamos a trabalhar no Quarteto Fantástico. E nós criamos esse reino quântico que não é dos outros universos quânticos, mas desse universo quântico do Quarteto Fantástico, e criamos essa bolha de plasma. E eles fizeram esse experimento nesse plasma. Funcionou tão bem que a gente acabou fazendo outra imagem, como se o experimento tivesse ficado fora de controle, tivesse dado uma explosão em Nova York e tivesse havido um blackout em Nova York. Aqui nós usamos duas técnicas. Nós vemos os efeitos que podemos fazer e a criação de Nova York, na verdade, foi usando aquela técnica anterior que eu mostrei a vocês no filme Homem-Aranha. Você vê que uma coisa vai complementando a outra. Tem algo que realmente é difícil nos efeitos visuais, é fogo e fumaça. E esse foi o nosso desafio. Para ser honesto, você não tem um desafio melhor para conquistar do que o Game of Thrones. Na temporada 4, foi realmente muito, muito simples fazer o fogo e a fumaça. E depois as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes nas temporadas 4, 5 e 6, quando a gente tinha muito mais coisas de fogo e fumaça para fazer. E finalmente, na temporada 6, a gente tinha mais dificuldades. Isso aqui foi realmente bem mais complicado para fazer. E muito do que você vê aqui, na verdade, não existe. A gente filmou isso aqui na Croácia, aí você pode ver que a gente basicamente teve que recriar essa cidade inteira, a cidade de Marine.
para podermos destruí-la. Era o único propósito que a gente tinha, era destruir a cidade, no fim das contas. E, ao fazer isso, a gente teve que aprender como fazer fumaça e fogo de uma forma muito bacana e muito legal. E a gente também, nós fomos muito bem sucedidos, ficou fantástico. Mas vamos seguir para um passo a mais no nosso trabalho. Na direita, você vai ver um lança-chamas. Aqui na esquerda, você vai ver o que a gente conseguiu recriar no computador. As duas são virtualmente a mesma coisa. Então, para que a gente precisava fazer isso? Os dragões, eles iam ficando cada vez maiores à medida que passavam as temporadas. E na temporada 6, os dragões eram tão gigantes que a gente teve que criar lanças de chama muito gigantes. E é isso que a gente fez. O que você vê aqui não é apenas fogo, mas você consegue ver também uma destruição completa. Você vê a água fervendo embaixo e, mais uma vez, tudo foi feito de forma digital. E a gente não teve que lidar com esse problema antes, então, realmente, o que estava sendo levado em consideração aqui era muita coisa. E a gente ficou tão orgulhoso com o trabalho que a gente fez, ficou muito bacana. Esse é o Game of Thrones. Vamos passar agora para 2021. E nosso desafio não era um fogo de dragões. Queríamos uma simulação muito realista, o que é um incêndio na floresta. Aqui você vê a Angelina Jolie salvando suas crianças, seus filhos, mas você vê uma floresta totalmente digital que a gente criou. E agora você vê as chamas, e não só as chamas, mas as chamas, elas tinham que ter uma característica específica, um comportamento específico, que tinha a ver com a história do filme. É como se as chamas estivessem com raiva da Angelina Jolie. Então, foi algo muito realista e ficou muito bacana. Agora, passando para Deadpool, a gente teve que criar, naquele primeiro Deadpool, uma sequência inteira, onde ele, basicamente, ele explode um laboratório inteiro. É essa cena aqui. O problema com a questão do fogo e os atores é que eles não podem estar no mesmo lugar na mesma hora. Tem uma questão de segurança muito séria. O que a gente ia acabar tendo que fazer é fazer uma filmagem com pequenas chamas e usar a luz para tentar simular o fogo. E no fim das contas, a gente tem que praticamente recriar tudo, e inclusive as chamas. Bacana, não é? Muito bem, então você tem fogo, você tem fumaça, tem até um pouquinho de água também, só para acrescentar a dificuldade, mas eu vou trazer algo mais bacana, que é uma destruição intensa. Nós trabalhamos com todos esses filmes dos Animais Fantásticos. Para o primeiro filme dos Animais Fantásticos, houve uma cena que você via um prédio, e esse prédio simplesmente desabava. E no universo de Harry Potter, ele lança um encanto e ele recria tudo de volta. Normalmente, quando você tem uma destruição e você vai reverter essa destruição, o que você deveria fazer é destruir e depois voltar à fita. Mas o que a gente fez foi um pouco diferente. A gente acabou construindo as estruturas completamente, ou reconstruindo as estruturas. Nós dizimamos as estruturas e cada pedacinho de restos sabia exatamente para onde eles iriam naquela reconstrução. Quando tudo foi destruído, no computador, a gente conseguiu refazer a simulação e
pegar cada pedacinho de destroços para que eles encontrassem seu lugar correto e fossem reconstruídos. Nessa técnica, o que a gente percebeu é que, de fato, nós tínhamos efetivamente duas ambiências diferentes. E os diretores ficaram tão felizes com isso. Seguindo, fazendo o Animais Fantásticos 2, ficou ainda mais complicado. A gente teve que fazer uma destruição de um ambiente completo. E depois, o que a gente tinha que fazer seria uns destroços com raiva. Aqueles destroços, eles queriam devolver a pancada, queriam revidar a pancada contra o mago. Então mas ele estava bem, ele estava ali protegido naquela redoma. O terceiro filme é O Segredo de Dumbledore. Então eu não posso dizer o que eu fiz ainda, porque ele ainda vai ser lançado, mas uma coisa ou outra vocês vão ver e vão acreditar que quando aquele filme sair, vocês vão lembrar quando vocês virem uma destruição intensa. Pode saber que foi a gente. Passando agora para o Homem-Formiga e a Vespa. O que pediram para a gente fazer foi o seguinte: pediram para a gente recriar o laboratório do doutor e tivemos que ter uma expansão no Pier de São Francisco. Tem uma história interessante sobre isso. No computador e a realidade, nós tentamos simular tudo para que fosse realmente real. A questão da física fosse realmente realista. O problema que nós tivemos é que, quando a gente fez isso, nós destruímos tudo. E, na realidade, nós destruímos um pier inteiro. E também alguns blocos da cidade. E as pessoas que também estavam próximas teriam morrido. A Marvel olhou e pensou assim: vamos diminuir um pouquinho essa intensidade aí. Então, isso aqui não é exatamente uma realidade, mas seria uma versão do que a gente realmente teve que fazer. Então, destruição, sim, fizemos. A outra coisa difícil que tivemos que fazer foram as multidões. Mais uma vez, a gente continuou aprendendo. Por exemplo, num episódio de Game of Thrones, vários episódios de Game of Thrones, a gente precisa de muita gente para destruir. Verdadeiras multidões. E é isso que a gente teve que recriar. Então a gente criou isso aqui, se não me engano foi na temporada 6. Nós tínhamos muitas multidões enormes. E a gente teve sucesso em fazer exatamente o que eles queriam. Outro componente interessante foi, você pode ter multidões de pessoas, mas também multidões de criaturas. Vocês sabem a Batalha dos Bastardos, que a gente viu muitas pessoas cavalgando, e essas pessoas morrendo, os animais também morrendo. E disseram o seguinte: imagine cavalos correndo a todo o seu vapor, toda a sua velocidade, e batendo em alguma coisa com muita força e caindo. É isso que a gente queria fazer. Então, basicamente, o que você está vendo aqui é a gente fazendo essa visualização. A gente foi no YouTube e achou um vídeo incrível. Eu vou mostrar para vocês aqui, é interessante. A gente achou um vídeo muito incrível. Desastres equestres. Como você vê ali em cima, aquilo aconteceu de verdade. E nós fizemos a animação que reproduzisse aquela queda, mas na Batalha dos Bastardos são milhares de cavalos. Você não pode fazer isso com milhares de cavalos, você vai simular o que aconteceria de fato. Quando a animação ficou pronta, digamos, houveram 6 ou 7 versões diferentes, a gente teve que utilizar a tecnologia e as pessoas ficaram realmente chocadas, porque alguns cavalos caindo, outros batendo, colidindo um no outro. E é assim que você faz uma coisa complicada como a Batalha dos Bastardos. Aqui agora um exemplo do que a gente fez. Havia alguns cavalos realmente na cena, e depois que criamos esse sistema de
de multidões de cavalos. Opa, cabeça voou ali. Agora aqui na temporada 7, nós criamos uma multidão gigante dos caminhantes brancos. Nós criamos aquela muralha e também milhares e milhares de pessoas, muitas multidões que passariam pela parede. E interessante que o dragão que você vê ali jogando fogo, a gente teve que criar o fogo, mas o fogo ele não era para ser um fogo normal, real, era para ser um fogo dos White Walkers. Agora, esses sistemas de multidões, a gente teve que criar isso também em termos de, como se fosse um arco de formigas, para que essa seta de formigas voadoras pudesse mostrar o caminho para o nosso herói. Acho que funcionou. Bom, então, agora que nós já passamos pelo matte painting, pela composição digital, pelas projeções e uma série de efeitos visuais digitais, o que a gente quer ver realmente é a animação de fato. Quando a gente faz uma animação, a gente cria aqueles duplicados digitais. Por exemplo, aqui algumas cenas dos Velozes e Furiosos. O The Rock, ele usa o seu primo como seu dublê, mas, claro, a gente também tem que substituir e colocar o The Rock em algumas situações. É claro, também, em Game of Thrones, tivemos que criar todos os rostos na sala dos rostos, e eles tinham que ser 100% realistas, como se nós tivéssemos os atores e atrizes ali parados. Mas tudo que você está vendo aí, de fato, é computação gráfica. E, poxa, a gente teve sucesso também, foi bem legal. E um seriado também na TV que foi lançado há pouco tempo. A gente teve que criar muitos duplicatas do Mark Ruffalo. A gente pensou muito também no deepfake, e a gente começou a perceber como a gente poderia fazer esses spots, e a gente poderia unir todas as imagens. E o trabalho foi cancelado por causa da Covid, mas o que o Spotify fez foi o seguinte: nós ajudamos o Spotify a recriar The Weeknd, e o Spotify poderia usar a inteligência artificial e a tecnologia de deepfake para fazer essas conversões entre ele e os usuários. Vamos ver um exemplo aqui. That's your favorite song off After Hours. I respect that. Be careful. You can get lost in it. You've listened to Blinding Lights more than 100 times. That's your favorite song off After Hours. I respect that. Be careful. You can get lost in it. O que você está vendo aqui, basicamente, é o seguinte. A gente pegou o The Weeknd, e a gente tinha dezenas de fotografias, especificamente da boca dele, e a gente pegou essas fotos e ajudamos a treinar o nosso sistema de inteligência artificial, e a pessoa ficou ali parada, que fez realmente o trabalho de movimentação corporal. E depois a gente apenas recriou o rosto dele em cima daquela imagem original. Essa técnica ficou muito boa, foi muito legal para o propósito do projeto. That's your favorite song. O que a gente acabou fazendo fazendo algumas experimentações com alguns graus de sucesso nessa série de TV aqui. A gente pegou aqui o Mark Ruffalo com o seu irmão gêmeo idêntico. Às vezes a gente criava em computação gráfica completamente, e em outros momentos funcionava bem. Funcionava perfeitamente. Criaturas. As criaturas são nossa especialidade também. E as coisas podem ficar meio esquisitas agora. A primeira foto que a gente tirou foi de Pennywise.
a gente fez os 2 capítulos do It, A Coisa. Aqui é o Pennywise. Ele tem que ser de computação gráfica, não tem como ser diferente. E para que ele seja de computação gráfica, ele tem que ficar bastante incrível, porque ele tem que fazer essas coisas muito loucas. O que você vê aqui é tudo completamente de computação gráfica. Agora, o ator é o Bill Skarsgård. E ele é muito insano, muito intenso, e você consegue ter uma atuação muito incrível. E o diretor, ele queria essa atuação dele. Tem coisa que a gente só pode fazer com computação gráfica, mas a gente conseguiu também aproveitar a atuação do nosso ator. Claro, a gente faz coisas que a gente faz normalmente, a gente tira várias fotos do ator com várias expressões faciais diferentes para entender como é que a boca dele se move. E além disso, quando ele estava atuando, a gente fazia gravações não só do rosto dele com a câmera, mas você pode ver aqui, por exemplo, mas também toda a atuação dele. Na esquerda você vê uma representação dele, dos movimentos faciais dele. Ficou legal, ficou bom. O que a gente acabou aprendendo é que o processo de captura do ator fazendo isso é muito útil, mas aqui do lado direito você vê ele fazendo a atuação, foi muito mais útil para os animadores. Aqui nós temos mais. E você pode ver, por exemplo, olha só o olho dele. Eu não sei como é que ele consegue fazer o olho dele ficar se movendo em direções diferentes. E a gente não tem o porquê de rastrear isso, mas você pode ver a testa dele, ela se move para cima, mas a captura da testa dele não move. Então, mais uma vez, houveram algumas limitações da tecnologia que a gente teve que lidar com ela, em termos de capturar o ator, as feições do ator. Eu falei do olho dele, e a gente realmente tinha que criar esses olhos incrivelmente assustadores. E, bom, a pessoa que faz isso, né, ele tem essa habilidade de fazer isso que não é comum. A gente teve uma assistência e a gente foi escaneando os olhos dele para entender para onde eles estavam indo. E a gente tinha que ter controles para nós movermos os olhos na direção que eles se moviam. Secret, your dirty little secret. Should I tell them, Richie? Should I tell them all? Oh, come back. Parece que funcionou. Secret, E aqui foi o resultado your dirty do nosso trabalho, little realmente secret. foi fantástico. Should I tell them, Richie? Should I tell them all? Oh, come back. Posso dizer que o ator e o diretor ficaram muito felizes quando eles começaram a ver esses testes acontecendo. Bom, agora, quem assistiu a série The Witcher, acho que a temporada 2 acabou de ser lançada. Aqui é uma das criaturas que nós fizemos. Pascal. Carol. Uma criatura bem grande, feita de vários ramos de árvore como membros. E foi interessante para fazer essa animação. A gente teve que animar todos os membros. Primeiro a gente olhou para a natureza, para árvores e entender como a madeira funciona, como ela se comporta. Depois criamos uma versão dele e a gente conseguiu, de fato, mover cada um dos membros dele, porque ele usa esses membros para lutar e para se mover. Depois, eles fizeram esse modelo para capturar o rosto dele e os movimentos faciais. Mesmo precisando ter que substituir algumas partes, a gente conseguiu usar
os movimentos faciais dele como referência para a criatura. Isso já ajudou bastante, na verdade. E para aqueles que já assistiram Stranger Things, a gente seguiu para o Stranger Things na temporada 3. E falando em criaturas, esse era o nosso trabalho, de fato. A gente tinha que criar aquele monstro aranha. A criatura que é um monstro aranha, ele é um pouco esquisito, mas nós criamos ele, basicamente. O início dele foi com ratos implodidos. Então, os irmãos, os diretores, eles falaram assim, imagina um rato implodindo. E toda aquela coisa goguenta, aquela goga, começa a se solidificar e ter uma forma com vida, que é um monstro do mundo das sombras. Nós usamos essa coisa aqui como uma referência. A gente teve que voltar lá para os anos 80 e anos 70 para usar essas referências. Isso aqui tudo é prostético naquela época, mas aqui, é claro, nós temos alguns trabalhos de arte da primeira vez que a gente viu um rato implodindo e depois fugindo. Aqui, a gente pegou os trabalhos de arte e conseguimos transformar em um trabalho de fato de arte. E depois, no estúdio, a gente decidiu atirar aquelas referências para ver como é que o material ia reagir e se mover. Então a gente se divertiu bastante ao longo da semana, basicamente gravando o movimento dessa gosma. E é assim que o trabalho ficou. A gente pegou tudo isso depois e criamos. Basicamente, nós recriamos a simulação de como ela poderia se comportar e se movimentar. Aqui, nós chamamos isso aqui do teste da almôndega. E aqui, a primeira vez que a gente renderizou esse teste das almôndegas. É realmente nojento e deixou todo mundo realmente muito animado. E depois ele vai seguindo. E aqui é a cena de fato na série, né? A cena já como ela ficou no final. Muito nojento. Bom, tudo dito e feito, a gente teve um sucesso naquela criatura. Eu poderia continuar, fazer como ela mostrar para vocês como ela é até maior e mais nojenta, mas vocês não vão querer ver isso. Eu vou continuar, porque nosso tempo está acabando. Vamos passar para WandaVision. Em WandaVision, nós tivemos algumas tarefas que seriam basicamente fazer bastante trabalho, na verdade. E uma das tarefas que a gente teve foi fazer o Vision fugindo, tentando escapar. Oh no. Bom, efetivamente nós tínhamos uma versão de computação gráfica do Guy Pearce e ele não vive nesse mundo de fato. Ele fica dentro desse mundo que a Wanda criou. Ele não é real. Ele é só um plasma dele. E ele começa a se desintegrar. O que você deveria ver aqui seria aqueles efeitos de old school, aqueles efeitos mais antigos, tipo pixels e também falhas e linhas, como você vê naquelas câmeras de segurança. E isso serviria para mostrar o mundo que funcionava dentro dessa estrutura vermelha que eles chamavam de hacks. Foi bastante divertido, a gente
teve que trabalhar bastante no rosto dele, a gente modificava quando precisava, mas praticamente tudo com relação ao Vision é completamente computação gráfica. O desafio maior que a gente teve no mundo da Marvel, e a gente ficou muito feliz com o resultado, a gente tentou, no caso do Falcão e o Soldado Invernal, nós tínhamos essa sequência de luta que era muito longa, e a gente teve que recriar todos e todos. Então, aqui é o Falcão, e o da direita é o real, o da esquerda é de computação gráfica. E aqui é a sequência como ela ficou. Eu diria que não é apenas ele, mas também o Soldado Invernal e outros personagens, como você pode ver também a estrada, as florestas, as árvores, as montanhas, os caminhões também, carros. Sim, basicamente quase tudo aqui foi substituído em computação gráfica. Eles, de fato, filmaram isso em Atlanta, e aí o que a gente aprendeu com as equipes em Munique, na Alemanha, é que as estradas em Atlanta não tem nada a ver com a estrada da Alemanha. Então a gente teve que fotografar essas estradas e substituir tudo em computação gráfica. Isso nos traz ao Loki. Nós também trabalhamos com Loki. A gente queria ter aquelas 3 séries da Marvel, participar delas. No caso do Loki, o showrunner ficou muito inspirado no Pink Floyd, o álbum The Dark Side of the Moon, e ele adorava aquele visual daquele prisma. Toda vez que você vê uma porta de templo temporal, você vai reconhecer que você tem que injetar esse olhar. Ele está em todos os lugares. Ele se tornou a linguagem da viagem no tempo. Foi muito bacana. E finalmente, vamos para o final. Basicamente a fase 4. Não é map painting. A gente passou de destruições, animações, computação gráfica, tudo isso. Para nós, tudo se uniu para o filme Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. E a gente juntou tudo que a gente conhecia para fazer essas cenas monumentais. Aqui vai ficar mais fácil para vocês verem. I'll buy you some time. Just keep going. É isso aí. Agora, deixa eu explicar para vocês tudo isso aqui. A primeira coisa, para vocês terem uma ideia, isso foi filmado na Austrália, muito antes da Austrália se fechar por causa da Covid. Nosso trabalho era
não era um envolvimento muito grande. A gente teria que ir para Macau, na China, e tirar fotos e recriar Macau, como eu mostrei a vocês no caso do filme do Homem-Aranha. Mas a China fechou, então a gente teve que recriar tudo de Macau, todos os arranha-céus. Então essas são as imagens que a gente tinha de Macau antes da Covid. E a gente conseguiu construir isso aqui, no fim das contas. Como você pode ver, é algo realmente muito extenso. O problema era o seguinte: este prédio aqui, ele é completamente feito de espelhos. Isso significa que cada ângulo dele reflete uma versão diferente de Macau. E isso era um problema, porque a gente tinha que reconstruir Macau quase toda para poder conseguir fazer essa imagem. Então aqui tem um antes e depois. Foi realmente um trabalho, uma quantidade de trabalho monumental, muito trabalho mesmo. Aqui é o que nós tínhamos antes e depois. Interessante é que eles queriam que a gente eles queriam aquelas placas ao lado do prédio brilhando muito para iluminar a ação que estava acontecendo. Então, é claro, isso tornou tudo muito mais difícil para a gente. Aqui mais um antes e depois. Antes, depois. Vocês podem ver em verde as pessoas reais e em vermelho o reflexo das pessoas reais. Quando a gente teve que substituir tudo, a gente teve que substituir tudo 2 vezes, porque a gente tinha os reflexos das pessoas, dos atores e atrizes. Então, isso tornou tudo muito mais complicado também. Aqui mais um antes e depois para vocês. Aqui, antes e depois, novamente. O que você vê aqui nessa rua, nada disso existe. Até mesmo os hidrantes de incêndio, que você não consegue ver, estão lá. Aqui é a imagem da explosão. E aqui é só um resumo para vocês entenderem o trabalho final. Esse é o nosso Shang-Chi. Obrigado. E nessa cena eu coloquei todo o aprendizado desses anos todos, do que eu mostrei para vocês nessa cena. A gente não conseguiria ter feito isso sem esse aprendizado inteiro. O que eu quero dizer é o seguinte: ele já está nomeado para o Oscar de amanhã. É um dos filmes que podem ganhar um Oscar.
Então, a gente está super animado com isso. Entretanto, se eu puder ter um pouquinho mais da paciência de vocês para falar de outra coisa. Se a gente voltar lá para o início, map painting, tudo aquilo, a gente trabalhou com Duna. No caso de Duna, tinha muito mais a questão de você construir e ajudar o diretor a construir esse mundo. E esse mundo ele foi feito todo de map painting, aqueles papéis de parede que eu expliquei a vocês. Aqui a gente fez no Photoshop os geradores, e aqui é a filmagem que eles fizeram no palco, no local de filmagem. E aqui é tudo sendo colocado junto, tudo reunido. Aquele rapaz está lá longe, e como a gente teve que criar tudo isso, e tudo se iniciou com o map painting e aquele arquivo de Photoshop. É esse aqui, esse arquivo aqui, lá do Palácio, e aqui outra versão dele, e aqui é a cena, de fato. Umas coisas bem bacanas. Aqui é o conceito de Caladan, é o castelo de Caladan. Aqui mais um conceito também, todos de arquivos de Photoshop. Aqui a filmagem que eles fizeram. Ficou bonito, né? Tá sem nada, mas é bonito. E aqui é tudo reunido, tudo colocado junto, depois da animação, depois da finalização. É um trabalho realmente fantástico. Eu também gostaria de dizer que esse filme também está concorrendo ao Oscar de amanhã. A gente nunca foi muito envolvido nessa questão de notoriedade, mas não é essa notoriedade que a gente se importa, é mais realmente as imagens e como atingir essas imagens. E as pessoas lá da Rodeo, as 800 pessoas da nossa empresa, lá em Montreal e em outros lugares, todos participam e todos ficam muito empolgados e animados para que a empresa continue crescendo. Agora, aqui, somos nós, fazendo muitas coisas, e eu poderia contar para vocês, quem sabe no ano que vem, eu teria que voltar aqui, mas obrigado, agradeço muito a paciência de vocês, e eu espero que vocês tenham curtido. Anybody want to ask questions to Jordan? Alguém precisa conseguir um radinho para ele poder escutar a tradução, tá? Se alguém puder falar aí para o pessoal da técnica, para levar um radinho para ele. Olá, meu nome é Clay. Essa apresentação vai estar online em algum lugar. É muito bacana, eu quero ver novamente. Isso eu não sei, eu não tenho poder sobre isso, mas todo o material que você viu na apresentação, você pode ver no nosso site. Os filmes que a gente participou, nós fizemos cerca de 150 filmes. E eles estão todos dessa forma, com essa explicação do passo a passo do trabalho. Ok, obrigado. Se vocês quiserem perguntar em português, eu traduzo para ele, tá bom? Não fiquem canhados. Se alguém puder entregar um radinho para ele, seria melhor. Eu quero saber quanto tempo leva para fazer uma animação assim. Olha, pode levar bastante tempo ou pouquíssimo tempo. Mas, em geral, os filmes levam algo entre 6 meses, 8 meses, às vezes mais de um ano. Às vezes mais. Eu sei que você explicou no início, mas você podia explicar novamente sobre a sua empresa, que tipo de filme vocês fazem? Essa empresa, Rodeo.
Sim, somos uma empresa de efeitos visuais que trabalha para a Marvel, Warner Brothers e outros estúdios. Hi there. Thank you for all of this. first of all, Obrigado por and tudo, sorry a for sua the bad English. apresentação And e me perdoe as a pelo meu computer inglês que não é tão scientist, bom. I am looking forward to No know caso da what ciência de kind of computação, eu gostaria technologies de saber que tipo de does the tecnologias VFX os industry efeitos kind visuais of lacks, kind of looks forward to have in the future, que você or pode don't saber have que vai ter no in the futuro, market, at least no available yet, mercado, or ou que ainda não está have, disponível but para todo o it's not mercado. refined as you guys would like. Ou So uma what kind of tecnologia que technologies já existe, mas ainda não can está we, tão refinada. as researchers, Nós, kind como of develop to pesquisadores, help a you gente progress in this desenvolve e quer ver o awesome desenvolvimento dessa tecnologia tão fantástica. Bom, resumidamente, para a gente conseguir destruir cidades, prédios, você precisa de um poder computacional muito grande, porque você está rodando simulações. A gente tende a usar GPUs quando podemos, mas o problema com essa tecnologia é que eles têm uma quantidade de memória e às vezes isso excede o que você precisa. E você tem que usar CPU. Na perspectiva de ciência da computação, a indústria usa Python. Então, os softwares usados basicamente utilizam Python como a língua primária, ou C++ ou algo assim, ou uma outra linguagem. Hello, can you hear me there? Yeah, good. Você acha que Do you think jogos igual o that GTA games such as GTA pode virar uma can realidade become virtual, tipo, a virtual mapeamento reality como se a gente estivesse dentro da using the cidade, mapping as if we filmado em were 4K? in the town, filmed in 4K technology? Sim, acho que sim. Com certeza. Muito do que nós fazemos é similar com o que é feito nos videogames. A única diferença é que o videogame, a resolução e a qualidade dos videogames, ele é algo que é feito para você jogar. Ele tem que se movimentar em tempo real. O que nós criamos, a qualidade é muito maior. Então, ele não é para ser feito, para ser operado em tempo real. Mas é só questão de tempo para essa tecnologia chegar a esse ponto. Então quer dizer que para So you mean fazer that isso, to do that, ficaria muito caro, it would be porque too expensive teria que ter maybe because computador muito you gigante pra needed to rodar o have a filme. very Não massive existe uma computer to run the tecnologia movie. de You don't renderização have technology que to use esse render arquivo or pra ele to make rodar this mais file a little frequente, smaller né? O filme, to be por able to exemplo, esse run. é muito pesado. It could be a very heavy file. Exato. A quantidade de dados que nós temos é enorme, muito grande. A quantidade de computadores que nós precisamos para criar 24 frames por segundo é enorme. Hello. In those days, Nesses we lived in an dias, age a gente tem that, vivido numa era people can na qual use, as those pessoas techniques podem to, usar essas técnicas cheat on our minds. For example, para imagine enganar that, as mentes das pessoas. Por exemplo, alguém que pode create us guilt in some nos tornar situation, culpados de and they alguma can use those situação. techniques E a to pessoa pode create usar essas some, técnicas para criar some cinema techniques to create those, técnicas cinematográficas para situations criar to situações, create a crime or para criar something, um crime, against forjar us. um crime contra alguém. There is some simple ways, E existiria alguma forma simples to identify para when identificar quando some video is created, um vídeo or é if something artificial, real, é criado, ou é realmente uma that's pessoa maybe, ali fazendo a in real filmagem time. em tempo real. Like a deepfake can Por exemplo, cheat us, a like técnica can de use our deepfake, face ela pode enganar a to gente. do things.
E as pessoas podem usar essa tecnologia para fazer coisas. As pessoas podem criar situações. Então, a minha pergunta é o seguinte: existe uma forma de reconhecer essas situações, de distinguir um deepfake e um vídeo real? A tecnologia usada para criar o que você está descrevendo também é a tecnologia que é utilizada para identificar que não é real. Então, são usadas técnicas que são simuladas, técnicas de simulação. Mas o que você está me perguntando é uma pergunta real. Com uma pessoa como eu, que cria algo para entretenimento, a gente não tenta pensar muito sobre isso, porque a gente tem que recriar muito do que as pessoas estão fazendo, mas os atores que são recriados nos nossos trabalhos, eles entendem o fato de que nós temos uma versão deles em forma digital, e é uma versão muito boa. Então, é uma pergunta ética muito interessante, a gente continua a evoluir nesse assunto ao longo do tempo. Hi, good evening. Olá, boa noite. Obrigado por sua apresentação, foi muito boa. Minha pergunta é com relação à produção. Quando você encontra um problema, como você falou sobre os reflexos no prédio, como é que isso afeta a sua produção? Você consegue manter o prazo que você planejou para fazer o filme? E em questões financeiras também. Eu tenho essa curiosidade, porque eu estudo cinema e você fez esse planejamento e fez essas cenas incríveis. Eu fico tentando imaginar como é que isso é feito e as soluções que são criadas. Cada filme que a gente trabalha, existe muito planejamento antes de começar as filmagens. E quando a gente chega no cenário, algo dá errado. Aí você tem centenas de pessoas ali esperando por você para te fazer aquela cena e também para passar para a próxima cena. Então, os problemas sempre ocorrem e a gente tenta colocar isso no orçamento ou guardar um dinheiro extra para o inesperado. Mas, no fim das contas, o nosso trabalho no set de filmagem é, se algo acontecer de errado, a gente vai avaliar e dizer, ok, tudo bem, a gente pode criar isso novamente em forma digital, mas na mente da gente, a gente tem que pensar, isso vai custar mais dinheiro. Isso significa também que a gente precisa pensar, bom, ele está aqui segurando, por exemplo, um guarda-chuva, e você tem que criar aquele guarda-chuva em computação gráfica. Então, o mundo de produção, quando você está no set de filmagem, você está sempre naquela dança de sapateado ali, se virando e pensando no que funcionou, o que não funcionou e o que é que você vai ter tempo para refazer. E se você não tiver tempo para refazer, quais dados você vai precisar para tentar consertar esse problema enquanto você faz a filmagem? É uma ótima pergunta e é parte do que é divertido nessa indústria. Olá, meu nome é Alan. A sua apresentação foi fantástica. Uma coisa que veio à mente é se você usou alguma técnica de machine learning para fazer Você podia... Eu não entendi a sua pergunta novamente. Você usou algum tipo de machine learning, aprendizado de máquina, ou outras técnicas para ter esses efeitos especiais tão incríveis? Não entendi, desculpe. Português. É usado alguma técnica inteligência artificial. Do you use any artificial intelligence? Aprendizado de máquina? Ah, ok, agora eu entendi. Sim, sempre utilizamos aprendizado de máquina ou machine learning para ajudar nas imagens. A gente usa também o aprendizado de máquina
para fazer as coisas se moverem mais rápido. A gente tenta usar essa tecnologia de machine learning para saber quanto vai durar um processo, e às vezes está durando muito tempo, e isso é uma forma da gente automatizar mais o trabalho. A gente usa o aprendizado de máquina para recriar algumas imagens ou otimizar algumas imagens. A gente também usa essa tecnologia na parte dos bastidores para saber o que é que está levando muito tempo, para que consigamos terminar o nosso trabalho. Às vezes você tem que terminar o trabalho em 2 semanas, então você tem que usar essas tecnologias para ajudar o seu trabalho. Então ela funciona de uma forma muito ampla na indústria do entretenimento, do cinema. Muito bem. Muito obrigado a todos.